Eu vim aqui responder uma pergunta que sempre aparece lá no grupo de brasileiros no Facebook, que é fácil arranjar um emprego na Holanda só falando inglês? Essa é uma pergunta bastante recorrente lá no grupo e as respostas são as mais variadas possíveis, porque na verdade a resposta para essa pergunta é depende. E de tudo que eu tenho visto aqui, depende principalmente de 4 fatores. São 4 coisas assim que eu vejo que são as coisas que a gente tem que prestar atenção quando você está fazendo o planejamento de morar fora. Porque o que eu vou falar acho que também não se aplica só para a Holanda, mas para vários outros países para onde você pense de repente em mudar e imigrar. São 4 fatores. O seu nível de inglês, porque tem gente que tem um nível fluente, tem gente que tem um nível mais básico, tem gente que está no intermediário, então isso também faz grande diferença. A segunda questão é onde você vai morar. Então, aqui no caso da Holanda, quanto mais perto você tiver do que a gente chama aqui de Randstad, que é a região economicamente mais ativa da Holanda, que é Amsterdã, Rotterdam e Haia, é claro que vai ter muito mais demanda de emprego, porque as empresas internacionais estão muito mais concentradas nessa região. E naturalmente estão recrutando muito mais gente que não necessariamente fala holandês. Então falar o inglês é suficiente, ou pelo menos você tem muito mais chance de arrumar um emprego somente falando inglês, estando nessas regiões, do que estando em outros lugares da Holanda. Então uma coisa muito importante de observar é isso. Aonde você vai morar? Qual é o tamanho da cidade que você vai morar? Como é que se comporta a demanda de emprego nesse lugar? Então, por exemplo, eu moro no norte da Holanda, que é totalmente fora dessa região mais economicamente ativa. Eu moro numa cidade que é considerada grande para os padrões holandeses, que tem 200 mil habitantes. E é da capital da região onde eu moro, que é Groningen. E aqui a gente tem várias empresas internacionais e tem empresas holandesas também que atuam no mercado externo. Mas eu vejo aqui muitos casos de empresas que estão aqui, ou tem um escritório aqui, ou tem a sede aqui, mas que atendem clientes aqui mesmo no norte da Holanda, ou muitas vezes da Alemanha. Então eu vejo, por exemplo, muitas vagas que além do holandês precisa falar alemão, porque eles estão atendendo o mercado alemão. Então essa questão de onde você vai morar faz uma grande diferença, porque é uma questão de demanda. É como no Brasil, é muito mais fácil achar um emprego morando em São Paulo, porque tem uma demanda de empresas muito maior do que se você for arranjar emprego no interior de Goiás, né? Então é muito importante você pensar especificamente como é a oferta de emprego no lugar onde você vai morar, no lugar específico onde você vai morar. E aí tem o terceiro e, na verdade, o quarto fator, que eu acho que estão muito interligados, que o terceiro fator seria a sua área de interesse, e o quarto fator é a sua disponibilidade, a sua abertura em relação ao quanto você está disposto a, por exemplo, sair da sua área de interesse. Mas vamos por partes. Pense que quanto mais regulada a profissão mais vai exigir, por exemplo, que você fale o holandês. Então, um exemplo prático disso é a área da saúde. Assim como no Brasil você, por exemplo, não pode atender como um médico sem ter o CRM, aqui você também tem que fazer o equivalente ao CRM do Brasil, você tem que fazer aqui, você tem que validar o seu diploma aqui para você poder atuar como médico, senão você está exercendo a medicina ilegalmente na Holanda. Só que para você validar o seu diploma na área de saúde, seja médico, dentista, enfermeiro, área da saúde de uma maneira geral, você tem um processo que é relativamente complexo. E uma das coisas que é exigida é que você fale holandês, porque você vai atender o público, você vai atender pessoas físicas. E aqui a vida acontece em holandês. Chega um paciente lá morrendo, passando mal, e ele não fala inglês, como é que faz? Então, quanto mais regulada for a sua profissão, mais tende a você precisar passar por um processo de validação da sua formação, se você fez a sua formação no Brasil, e isso também pode te limitar na hora de procurar um emprego, porque se você, por exemplo, se você é advogado e você não tem o registro lá de advogado, que seria o equivalente à OAB no Brasil, você não consegue atuar como advogado, ou você não vai conseguir atuar da mesma maneira que você atuaria no Brasil. E assim por diante. Então, essa é uma das coisas que você tem que pesar bastante na balança, qual é o esforço que vai exigir de você para você se legalizar na sua profissão aqui, quando você quer continuar na sua área de atuação.
Algumas áreas de atuação, que não são regulamentadas, elas têm uma grande demanda de emprego. Então, por exemplo, se você é um profissional de TI, a Holanda tem uma oferta gigantesca de empregos para profissionais de TI. E eles estão o tempo inteiro contratando estrangeiros, inclusive aqui na cidade onde eu moro. Se você é da área de TI, é relativamente fácil achar um emprego na Holanda. Eu conheço casos, por exemplo, de uma pessoa que trabalhava no Google lá na Croácia, e recebeu a proposta para vir para o CPD, que é aqui em Groningen, aqui na região, e recebeu a proposta para vir trabalhar no CPD do Google aqui, porque eles não conseguem contratar profissional aqui. Tem muita demanda e tem uma certa falta de profissionais na área de TI. Então, a área de TI é uma área, por exemplo, que está incentivada em toda a Holanda, e até onde eu sei, inclusive na Alemanha. Então, a área de TI, por exemplo, é uma área que sofre menos com essa barreira do local. Então, lógico, tem muito mais vaga no Randstad, lá na área mais economicamente desenvolvida. Mas, por exemplo, aqui em Groningen tem muita vaga de TI para muitos níveis de área de TI. Então, a área exata que você pretende trabalhar também faz uma grande diferença nessa história de é fácil ou é difícil arrumar um emprego aqui. E, claro, as expectativas, né? Porque tem gente que chega aqui com a intenção de trabalhar estritamente na área em que ela trabalhava no Brasil. Tem gente que já chega aqui com uma abertura diferente, de tudo bem, eu quero trabalhar, não importa o que eu vou fazer, eu quero trabalhar. Então, por exemplo, área de limpeza é uma coisa que tem bastante demanda, que não exige muito em relação à formação, não exige idioma, você não precisa... Tem gente que nem inglês fala e consegue emprego na área de limpeza, por exemplo. Não para limpar a casa de alguém, mas um contrato para trabalhar numa empresa, como auxiliar de limpeza, essas coisas. É lógico, dei um exemplo assim, talvez o mais simples, né, o trabalho mais simples, mas tem várias áreas e também levando essa lógica das outras coisas que eu falei. Então, por exemplo, se você quer trabalhar de garçom, se for em Amsterdã, pode acontecer, porque é mais turístico, então você vai atender mais turistas, dependendo de onde você vai trabalhar, você vai atender mais turista, não faz se falando inglês, ok, talvez passe. Aqui, por exemplo, já é mais complicado, porque aqui já tem mais holandeses, então você precisa falar holandês. Como é que você vai pegar o pedido de alguém na mesa se você não entende que a pessoa está pedindo, né? Então tudo você tem que dosar essas coisas, o quanto que a profissão que você tem exige isso de você ou não, exige que você fale holandês ou não, porque você vai interagir com o público ou não. E todas essas questões que eu falei, sobre onde você vai morar, como está a oferta de emprego nesse lugar. Porque eu acho que uma das coisas que a gente se ilude muito quando a gente está querendo mudar de país, não só sobre a Holanda, mas usando a Holanda como um exemplo. Eu gravo esse vídeo em julho de 2021 e hoje, mais ou menos no pós-pandemia, a gente tem uma taxa de desemprego de 3 e pouco por cento. Agora eu não me lembro exatamente. A gente tem uma taxa de desemprego de 3 e pouco por cento, quer dizer, pleno emprego. E aí isso dá uma impressão assim de que, nossa, é fácil arranjar emprego lá então, porque né, não tem praticamente desemprego comparado com o Brasil, né? Mas não é, a matemática não é assim tão direta, porque tem toda essa relação, né? E num país onde 90% das pessoas falam inglês, falar inglês acaba não sendo um grande diferencial. E às vezes você é preterido em relação a outro candidato, porque o outro candidato fala holandês, então falar o inglês não foi nem relevante na escolha. Eu vejo muita dificuldade, por exemplo, para mim, né? Eu trabalhei em área comercial a minha vida inteira, e aqui tem muita demanda para a área comercial, tem muitas vagas para a área comercial, só que muitas vagas que precisa falar holandês, porque como é que eu não tenho um nível de holandês que eu consigo chegar e fazer uma apresentação, defender uma venda com o cliente, então é complicado. E como eu falei, aqui no norte da Holanda vejo muita vaga que precisa de alemão, porque está tratando o mercado alemão. Então, para mim, por exemplo, o mercado de trabalho na área comercial aqui no norte da Holanda é complexo. Até eu conseguir falar um inglês fluente, eu perco muitas oportunidades de emprego por não falar holandês, olhando a minha experiência. Mas eu também vim assim com uma abertura de vários processos emocionais da minha vida, de me resgatar um pouco em relação ao que eu quero em relação à carreira. Então tem toda essa minha carreira meio youtuber, meio escritora e não sei o que. Então
Eu ainda vou falar isso num outro vídeo, vou contar essas aventuras que eu tenho vivido, mas basicamente emprego formal é bem complicado aqui no norte da Holanda pra mim, se eu for olhar nessa questão de me manter na área nas áreas de atuação que eu tinha, das experiências que eu tinha no Brasil, né? Mas eu vim com uma expectativa diferente, muitas expectativas foram quebradas ao longo do tempo, mas eu acho que o mais importante é a gente se encontrar nesse processo, entender e lidar com essas diferenças e superar. Porque pra mim o mais importante é eu estar em movimento e é assim que eu tenho me mantido, fazendo os meus freelances, pegando alguns jobs aqui e ali, fazendo trabalhos voluntários que têm me ajudado muito e me dado um conhecimento diferente da cidade, das coisas, fazer network, enfim, me coloco em movimento, né? Que eu acho que é isso que é o mais importante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha esclarecido um pouco e ajudado a mapear um pouco o que a gente tem que pensar quando a gente pensa em carreira em outro país. Se você já mora na Holanda, deixa aqui nos comentários como tem sido para você a experiência de procurar emprego aqui, se você está procurando emprego, que eu gostaria de saber como é que está sendo trocar experiências com todo mundo, enfim. Se você tem planos de vir para a Europa ou para qualquer outro país do mundo, de fazer uma migração, comenta aqui também comigo quais são suas preocupações, que eu gosto de trocar ideias sobre esse assunto. Se inscreva se ainda não está inscrito e muito obrigado por me assistir.